Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, a chapa tá quente aí nos bastidores do Vasco da Gama. Várias ações aí na justiça. A gente vai fazer um resumo para vocês. Acabamos de tomar conhecimento que a SAF do Vasco da Gama vai passar aí por intervenção da Alerj, vai ser aberta uma CPI, uma abertura de sindicância na SAF do Vasco, o Vasco no meio desse tiro cruzado todo. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui também sobre o jogo entre Vasco da Gama e Ponte Preta e sobre o anúncio aí de reforços e o treinador. Eu vou fazer um resumo muito rápido do que está acontecendo dentro de campo para depois a gente falar. E eu vou também estender aqui um recado para o canal Atenção Vascaínos, abertamente aqui, de homem para homem. Então é o seguinte, rapaziada, Vasco da Gama e Ponte Preta, mais um dia de preparação finalizado. Hoje o nosso treinador, ele fez um esboço aí dos substitutos aí. O Vasco está com 4 desfalques aí, que é o Yuri Lara, Nenê, Palácios e o Gabriel Dias, que não jogam mais esse ano. Esse jogo contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, vai marcar aí a estreia do Alex Teixeira como titular no Vasco da Gama. Zé Gabriel vai substituir o Yuri Lara e o Léo Matos vai substituir o Gabriel Dias. E é o seguinte, meus amigos, sobre a situação aí envolvendo reforços, tá? Hoje o Vasco anunciou o Bruno Tubarão oficialmente, tá? E o Matheus Ribeiro. Hoje também foi a apresentação do Fábio Gomes, que vai vestir aí a camisa 97 para poder homenagear o Edmundo. E é o seguinte, meus amigos, sobre a situação de treinador. A situação do treinador segue indefinido, muitos falando aí de Renato Gaúcho. Ontem surgiu a situação aí do Bielsa, né? Treinador lá da Argentina. Vários nomes aí na mesa do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, é o seguinte, a gente tomou conhecimento agora na parte à noite que a SAF do Vasco vai passar por uma CPI. Isso mesmo. O deputado lá da Alerj disse claramente que terça-feira vai ter uma intervenção aí da Câmara dos Deputados daqui do estado do Rio de Janeiro. Eu quero saber o seguinte, as coisas do Vasco têm que ser resolvidas dentro do clube. Só que essa diretoria que está aí, ela simplesmente judicializou tudo que a gente está vendo aí, gente. É porque essa diretoria judicializou, entrou no Vasco da Gama, roubando o Levenciano. A história vocês sabem aí como que é. E é a seguinte, meus amigos, hoje na parte da manhã, a gente viu o jornalista Emerson Rocha, né? Eu achei até estranho, vindo de um canal que se dizia apolítico, né? O Atenção Vascaínos, fazendo aí críticas e acusações aí ao deputado, certo? E eu gostaria de perguntar a este canal aí, aos jornalistas, onde eles estavam quando o Campelo mandou aí funcionários embora do Vasco da Gama. Quando o Campelo dava calote em funcionário. Quando o Vasco sofria penhora.
Onde vocês estavam aí quando o Jorge Salgado jogou o Vasco da Gama 2 vezes numa Série B? Então, vocês que são defensores aí da legalidade, né, da moralidade, aonde vocês estavam? Um canal que sempre falou que é apolítico se metendo em política de alerge. Estranho. Eu queria saber. Mas é o seguinte, vou colocar aqui a fala do deputado para vocês saberem o que o deputado falou. Só um minuto. Será instalada para investigar a SAF do Vasco. Serão 6 meses de investigação. Aí sim a gente vai ver se a SAF do Vasco é transparente ou não. Obrigado pelos ataques. Vocês me dão cada vez mais ânimo. Que Deus abençoe. Obrigado, galera. Então é o seguinte, o deputado falando aqui, ó, 6 meses de investigação, o Vasco no meio desse fogo cruzado, por conta da falta de transparência, por conta do maldito contrato, certo? E é o seguinte, eu aqui não vou ficar questionando a autoridade de ninguém, certo? É muito tensa essa situação aí que o Vasco está vivendo, 6 meses aí de abertura de sindicância, de toda essa coisa para ser apurada, e aquilo, né, cara? Chato, muito chato aí. E na justiça, gente, isso aí também de noite eu vou fazer uma live para falar sobre isso. Cara, já deu, galera. Já deu. O Vasco já foi vendido. Todas as ações que a gente tinha aí na justiça, cara, em primeira instância, que a gente tinha liminar, foram derrubadas. Hoje a gente teve uma liminar aí que suspendeu os efeitos aí da última reunião do Conselho Deliberativo. A Justiça foi e derrubou, negou a inclusão aí de 2 sócios aí, a anulação da AGE também foi negada agora na parte da tarde. Então, meu amigo, a gente só poderia recorrer ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro está dizendo não para a gente. Decisão judicial, a gente tem que cumprir. A SAF do Vasco da Gama vai para o quadro social apresentar aí a sua preferência, a AGE, no dia 7, e é o seguinte, vai ficar aí sub júdice. Depois, se a gente tiver uma decisão aí mudando essa situação, que eu acho pouco provável que aconteça, meu amigo, como que vai ficar essa história se o Vasco já tivesse sido vendido? Olha, o futuro do Vasco é uma coisa muito sombria, mas para mim, cara, já deu. Se os caras querem vender o Vasco, deixa vender. Eu já lavei minhas mãos já com relação a isso, porque é o seguinte, cara, está tudo corrompido e tudo comprado. Infelizmente. E lutar contra o sistema, a gente chega ao ponto que coloca a vida da gente aqui em risco por lutar contra o sistema. Ao ponto de ficar impedido de ir no estádio de futebol. É difícil, gente. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e que Deus proteja o nosso Vasco. Valeu!